noite a todos vocês. Quero primeiro agradecer a todas as pessoas que compartilharam o meu perfil, né, que fizeram aumentar os meus seguidores e por isso a gente vai poder dar continuidade às lives aqui. Então, estou muito feliz por isso. E hoje a gente vai falar sobre a sexualidade masculina. Então, eu vou chamar aqui o Marco, que é fisioterapeuta pélvico, para a gente falar sobre as questões físicas, né, e emocionais sobre esse assunto que mexe tanto com o interesse masculino aí, né? E vocês, mulheres, também estão super convidadas a participar também da nossa live. Deixa eu chamar ele aqui. Pronto, vira a câmera. Tá no mínimo que deu. Alô, som? Bom, diminuiu, mas eu acho que agora vai. Tá saindo da. Agora vai dar. Vamos assim. A sua câmera tá funcionando aí? Tá aparecendo aí? Não. Olá, pessoal, boa noite. Se alguém puder me falar se o som tá bom, se tá aparecendo eu e o Marcos, porque aqui tá aparecendo o Marcos, olha nós aqui, ó. Hã? E aí ficou um. No meu tá preto, não tá aparecendo. Ah, meu Deus. Vamos tentar, vamos ver se sai aqui, pelo menos vai ficar gravado no meu aqui. Tem alguém presente? Tem um aí, é você, que tá ao vivo. Mas vamos lá. Marcos, baixou o volume todo aqui, né, Marcos? Tá no zero, ele tá. Ok. Marcos, boa noite. Primeiro, queria agradecer a sua presença, de ter vindo à live. Foi uma coincidência bacana a gente se encontrar através de amigos, né? E eu acho que é um assunto muito legal, muito bacana, ainda mais que você é um especialista nessa área, me chamou muita atenção, assim, e é algo que eu presencio muito no consultório. Então, me fala um pouquinho de você, de onde você vem, como é a formação, para a gente bater esse papo, que vão falar sobre pornografia, sobre disfunção erétil, sobre sexo, sexualidade em si. Então vamos lá, né? Que tem muito assunto pra gente falar e falar sobre a minha trajetória, como eu cheguei até Campo Grande, daria quase uma hora. Mas assim, vou resumir. Eu sou do interior de São Paulo, numa cidade chamada Dracena. Cidade pequena, né? Quando eu saí de lá tinha 50 mil habitantes, hoje tá um pouquinho maior. Fiz faculdade, comecei em Presidente Prudente, depois fui para Marília. Trabalhava, fazia pesquisas com fisioterapia pélvica na época, e chamada de saúde da mulher, ou uroginecologia. E depois eu acabei me afastando da área por um pouco de medo de não conseguir emprego, por ser homem na área, tinha questão de preconceito, então me afastei da pélvica, né, nessa época. Fui para a área hospitalar, que era uma área que eu gostava, fiz pós-graduação em São José do Rio Preto, na FAMERP, fiz aprimoramento, né, em fisioterapia hospitalar, junto com a especialização em cardiorrespiratória. Depois eu entrei no mestrado, eu me tornei mestre em 2015, 20, sei lá, 23 anos, acho que eu tinha. E na mesma época passei no concurso da EBSER, para Campo Grande. Antes de vir para cá, assumi outro concurso, trabalhei com atenção básica, numa prefeitura, funcionava tudo muito bonitinho. Aqui em Campo Grande? Não, lá em Junquerópolis, do lado de Araçarna. Da minha casa, que eu não trabalho, é 10 minutos. Muito perto. Era bom. E voltei, fiquei um ano em casa com minha família, depois eu vim para cá. Eu tô aqui em Campo Grande, agora em setembro vai fazer 10 anos. No HU, 10 anos, dia 1º de outubro eu faço, completo. E trabalhei em outros serviços, trabalhei no Serapai durante 4 anos, fui fisioterapeuta lá, assistencial, fui supervisor do setor da reabilitação adulto, fisioterapia. Depois eu saí de lá e agora, recentemente, resolvi voltar a estudar mais ainda, né? Fazer minha 5ª pós-graduação, foi a de fisioterapia pélvica, que é o que eu gostava lá do começo. E tô com consultório agora há 3 anos, né? Então, assim, é recente, né? Não que eu não tenha experiência com a área, mas que eu voltei a atuar é recente. E atualmente, que cursou a especialização, sou o único fisioterapeuta homem do estado, né? Isso é um caminho muito grande para outros homens virem para um convite, tá, gente? Venha para a área. Tem muita gente para ser tratada, não vou monopolizar, não daria conta de monopolizar tanto de casos que a gente tem para tratar. Essa área específica, assim, como é que surgiu essa vontade? Porque eu acho que até de ajudar, né? Como é que é? Olha, eu sempre me interessei, né, por a parte pélvica, né? E na graduação a gente não tinha saúde do homem, né?
A gente tinha. Eu lembro que eu fiz a pergunta para minha professora, que era minha orientadora de projeto de extensão, projeto do TCC. Eu perguntei para a Angélica, né? Eu falei assim, Angélica, e a saúde do homem? Aí, assim, então, a fisioterapia atua, às vezes, isso era 15 anos atrás, tá, gente? Uhum. 16 anos atrás. Atua mais em casos pós-operatórios de prostatectomia, né? Tirada da próstata, por causa que desenvolve incontinência urinária Aham. e às vezes disfunção erétil e tal. Mas foi uma pergunta assim, tipo, mas não tinha tanto material naquela época, né? Hoje em dia a gente sabe, né? As incidências, prevalências de tudo isso. E aí, me afastei e voltei, sabe? Assim, aí eu falei assim, não, agora eu vou buscar conhecimento. Não que eu atenda só isso, tá? Eu atendo Aham. tudo no meu consultório, que é fisioterapia pélvica. Com Uhum. exceção de gestante. Gestante eu passo para minhas amigas, que eu não trato. Você tem mulher também. Atendo mulheres também, Ah, atendo tá, tá. disfunções sexuais, disfunções miccionais, de Aham. evacuação, hemorroida, fístula, tudo. Aham. Eu fiz uma pergunta pro Marcos que é assim, ó, como é que da parte fisiológica que fala, né? Como é que eu identifico assim que não é uma questão emocional? Que aí eu vou meio que falar assim, por que que da parte psicológica, né? Como é que é a parte fisiológica daí? Olha, eu acho que primeiro uma boa avaliação, né? Aham, Então, assim, é, eu não faço uma avaliação psicológica, né? sim, Mas através da avaliação da minha anamnese, eu consigo ver coisas que. E também do tratamento, né? Porque na avaliação, assim como na psicologia, vocês não vão saber tudo do paciente só num encontro. sim, sim. É, Anamnese, né? não, Aham, mas mesmo assim, não só num encontro. Ao sim. longo do tratamento, o paciente vai criando vínculo, vai soltando mais coisas para você, informações sobre ele. Uhum, E na gente é assim também, sabe? Então, ali a gente vai vendo assim, o paciente tem muita ansiedade, tem traumas, às vezes, do passado, então, assim, isso tudo tem que ser resolvido. E tem a questão física, né? A gente tem que ver como aham, que tá a inervação do paciente, a aham, sensibilidade, a, a vascularização. Então, tudo tem que ser avaliado, né? Para fechar um diagnóstico, né? uhum, Eu sempre falo que três profissionais são fundamentais no tratamento, né, das disfunções masculinas, né? Que seria o fisioterapeuta pélvico, o psicólogo e o médico, aí no caso o urologista ou o endocrinologista, né? uhum, Porque tem que ver a questão hormonal, a questão de remédio que vai ter que tomar, sabe? uhum. O que acontece muito é a questão de automedicação, né? Isso é um perigo, né? Porque eu já peguei casos de pacientes que se automedicam, né? Tomando não precisa de receita, né? Para comprar os remédios, que eu não vou dar nomes, né? Mas todo mundo sabe, né? E isso é um problema. Os remédios que tá todo mundo usando hoje Até para na são. academia, até para, Ah, sim. né? Que os médicos estão super indicando, né? Também é um problema, sabe? Tem que sempre ser prescrito no caso que é indicado, sabe? Uhum. Eu não indico remédio, não faço essa parte, quem faz isso é o médico, né? Não é minha Aham. atribuição. Eu vou Uhum. tratar com recursos da fisioterapia, tá? Dentro do Uhum. consultório e em casa, Uhum. as disfunções. Bom, aí é uma curiosidade, né? O que que esses remédios estão trazendo hoje para as pessoas que não precisam tomar? Você tem acompanhado isso, algum Não estudo? tenho acompanhado esses Porque os estudos, estudos estão mas dizendo que não tem problema nenhum, né? a curto prazo, né? Assim, a Aham. gente não sabe como vai ser isso assim daqui 5 10 anos, sabe? Aham. Complicado, tá? Eu não vou fazer afirmações, mas eu acho que assim, se você buscar um tratamento sempre multidisciplinar, multiprofissional, né, é o mais viável, né? Porque geralmente a pessoa que vai tomar um remédio, ela já teve um episódio de falhas no sexual, né? Tipo assim, a gente não usa mais o termo de impotência, né? É disfunção erétil, tá? Então, assim, já teve um episódio de disfunção. Então, se essa pessoa teve um episódio de disfunção, ela vai buscar o medicamento, às vezes para prevenir que tenha outro, sabe? Então, isso eu não acho que seja a melhor maneira, sabe? O Uhum. ideal seria passar por uma avaliação profissional, seja ela por um médico, seja ela por um fisioterapeuta, pélvico no caso, ou até mesmo por um psicólogo. Uhum. O que que tá chegando para você na clínica, assim? Quem que é esse homem, assim? Que idade, sei lá, ou Eu tenho de tudo. Tem de jovens, assim, meu paciente mais jovem, assim, ele chegou para mim com 20 20 anos? anos. E idoso, 70, então, Uhum. assim, então é muito variável e a evolução do caso depende também de outras coisas, né? Como, assim, outras patologias que podem estar associadas com a diabetes, né? Que é no Aham. idoso, é muito mais prevalente. Porque a Hipertensão, diabetes, eu acho. a hipertensão também, e a diabetes é pela questão de comprometimento nervoso, né? A Uhum. diabetes, ela, a,
ela degenera um pouco a bainha de melina, né? Então, assim, a questão da inervação do pênis acaba sendo afetada, afetando a sensibilidade, a... e a ereção também. Uhum. Eu comentei com o Marcos aqui, assim, né, que quando o paciente vem com essa impotência, então não é mais impotência, é É disfunção disfunção erétil. erétil, Por quê? Impotência é outro nome? é porque a impotência é um pouco estigmatizado, né? Você, então parece que a pessoa perdeu a potência, sabe? Assim, uma coisa meio, a gente não utiliza mais há um bom tempo, assim, esse termo de impotência mesmo. É uma É uma disfunção. disfunção, assim, Tem. então a gente tem que reabilitar para voltar à função. E aí eu falo para o paciente assim, né? Tem orientado, né? Que se ele consegue ter essa ereção sozinho, é sinal que é algo muito mais emocional de lidar com o parceiro, né? E como que é isso lá na clínica lá? Então, eu falo às vezes brincando com os pacientes, assim, de... Tem paciente que não se, por exemplo, que não se masturba, né? Que eu falo Aham. assim, que faz parte também, sabe? A masturbação, por questão de Sim, autoconhecimento sim. e a questão de explorar mais o corpo também, Aham, sabe? Às vezes evitar também a questão da pornografia, que a gente vai conversar sobre isso, aham. mas a questão pode ser mais psicológica nesses casos, né? Uhum, Então tem que citar, ele sozinho tem, mas na presença do parceiro ou da parceira não acontece, então isso pode ser uma coisa mais psicológica. uhum, Mas tem que ser avaliado, sabe? Tem que ver como que tá. uhum. Mas, E, bom, aqui no consultório, eu acho que o ambiente faz a pessoa se abrir mais lá também. sim, Por- geralmente porque isso é um tabu nosso, né? Não dá para negar, né? é a questão do machismo, né? Do machismo, Que a né? gente é criado. Mas assim, nas primeiras consultas, assim, na avaliação depende. Uhum. Eu já tive pacientes jovens que já chegavam falando e assim, e aí eu Isso é uma ou característica aí dos eu, jovens, né? Eles estão falando mais, né? São mais mas às vezes abertos. não. Às Aham, vezes tem jovens também que são mais retraídos, mais aham, calados. Aí tem idosos que já são mais de falar. Depende, não tem como traçar um perfil, uhum, mas a maioria dos casos as pessoas já estão no nível de buscar ajuda, né? Então, assim, ela quer melhorar, quer voltar a ter uma vida uhum, sexual ativa e saudável. Então, isso é muito. uhum, Eles estão ali para isso, sabe? Eles não estão ali, tipo assim, obrigados. uhum. Raramente. Eu nunca tive um caso de uma pessoa foi levada até o consultório, né? Busca ajuda, né? As mulheres não encaminham os homens lá? Elas acompanham. As Às esposas? vezes, algumas já acompanharam, assim, sabe? E isso é bem legal. E eu falo muito, assim, né? Por exemplo, eu falo que tem as tarefas de casa para fazer, né? O paciente. Hum, E aí eu falo, você tem que envolver sua parceira, seu parceiro, sim. no caso, né, se for homossexual, no seu processo, sabe? Assim, você tá com discussão, você vai ter que, por exemplo, é uma das coisas que eu recomendo é a bomba peniana, às vezes, para utilizar, porque a bomba ela melhora a irrigação, Uhum. tirar um mito, assim, que existe sobre a bomba peniana. Gente, ela não aumenta o pênis, tá? Aí quem comprou que com essa finalidade, ó, Nossa, assim, os anúncios quando eu era adolescente, gente, realmente a tinha bomba peniana. filme, cara, tinha filme, cara. Mentira, gente, não aumenta. A bomba peniana ela é muito útil, tá? Principalmente, eu recomendo, alguns médicos, hoje em dia, eu acompanhei um caso de um paciente agora, recente, que ele ia fazer a cirurgia de prostatectomia. Eu tenho um Aham. pouco de dificuldade de falar prostatectomia de dicção, tá? E A essa retirada da cirurgia? próstata, Ah, tá? sim. Vamos ser Aham. mais objetivo. Ele estava com uma suspeita de câncer, e aí foi retirar, né, uma hiperplasia. E um médico, eu achei incrível isso, assim, outros médicos tomem isso como exemplo, encaminhou para fisioterapia para fazer o pré-operatório, Ah, sabe? Eu falei, gente, que, que bênção isso, sabe? Assim, porque eu pude orientar ele sobre exercícios para fortalecimento do assoalho pélvico, para ele não desenvolver a incontinência urinária aham. pós-cirúrgico e para a questão da ereção, sabe? Uhum. Aí eu já orientei o uso da bomba peniana, o uso do anel peniano também que eu oriento, né? Geralmente eu isso não, não são coisas que eu faço dentro do consultório. Eu oriento, se precisar demonstro para o paciente como faz, o moço fala, olha, você vai fazer assim, assim, sabe? Deixa ele fazer, porque tem que ter autonomia para fazer em casa. Sim, sim. E libero ele para usar já em casa, assim, ó, faz isso uma vez por dia e tal. Teve ereção, envolve sua parceira ou parceiro, Uhum. para depois já. O nosso cérebro ele age por recompensa, né? Aham. Vamos falar, a gente é adestrado, né? Então, assim, de ter uma relação depois,
nem seja sem penetração, uma masturbação junto com o parceiro e tal. Aham. E isso eu oriento os pacientes pós o uso da bomba, por exemplo. Uhum. Então, teve ereção, já faz, já vai lá, coloca o anel peniano. O anel ele é um anel de silicone, né, que eu indico. E aí você coloca o anel, porque o anel, ele, vamos dizer assim, ele reduz o refluxo do sangue. Então, ele aprisiona, não que ele aprisione, não tem risco do paciente, o de silicone, tá? Tem outros materiais. O de silicone não tem risco. Então, acho que ele reduz o refluxo do sangue, então mantém o pênis mais tempo ereto. Uhum. E também ele acaba retardando um pouco a ejaculação, em alguns casos. E aí, tipo, eu sempre falo, se envolva, porque tipo, você não pode pensar que você está sozinho nisso. Isso é muito importante. Ter também o apoio de quem está com você. Uhum. Então, aumentar é mito. Não, mentira, pelo amor de Deus. Então, tudo que você for achar para aumentar, não funciona. Gente, para aumentar, existe uma cirurgia, tá? Mas é só indicada para quem tem micropênis, Aham. tá? Seria um pênis, acho que abaixo de 9 centímetros, se não me engano, ou 10 Aham. centímetros, que é uma cirurgia que corta o ligamento suspensor do pênis e aí aumenta um pouco o comprimento do pênis. O diâmetro, existe procedimentos hoje, são procedimentos estéticos, né, de injeção de ácido hialurônico, tá? Então existem profissionais que fazem isso, tá? Inclusive fisioterapeutas, mas eu não faço, nem Aham. quero. Tá. Sobre essa nova estética agora do homem, né? Como é que tá sendo, assim? Isso é um risco também? Você tem pego pacientes lá? Sim, porque assim, sempre que a pessoa, eu quero fazer um procedimento desse, né? Por exemplo, de ácido hialurônico. Então, se você quer fazer um procedimento desse e você tem disfunção erétil, procure tratar a disfunção antes do procedimento, Uhum. tá? Porque se você fizer o procedimento, a maioria dos recursos que eu utilizo eu não posso fazer, Uhum. porque senão eu posso deslocar o ácido para os Aham. testículos ou para a cavidade abdominal ou não sei para onde, enfim, o ácido não pode ser, porque por exemplo eu uso alguns equipamentos que emitem ondas mecânicas, tá? Uhum. Que por exemplo é ondas de choque. E ele pode agir no silicone, não, no ácido hialurônico. No ácido. Aham. Eu estava pensando aqui, os pacientes que trazem para mim essas questões, né? Principalmente a ejaculação precoce, né? E eu ia falar assim, que a sexualidade da gente, a sexualidade não é o sexo em si, né? A sexualidade é todo como você vive o seu corpo, né? Como você se projeta com as pessoas, isso tudo é sexualidade. Mas tem muitas questões infantis, questões emocionais que a gente traz, que acaba causando tudo isso aí, né? Tanto a disfunção, quanto a ejaculação, como a busca dos vícios, né? Vamos dizer assim. E sempre numa questão de como isso é falado para as crianças, né? Como isso é falado para os adolescentes, né? Acho que é muito importante isso, né? Como nossos pais foram criados em relação a isso, né? Que eu acho que dá para dizer que quase não tinha essa informação, porque você falou que a gente viveu desde a época da revistinha, né? Sim, sim. Até o microvídeo, né? Se você fica no Instagram ali, né? Às vezes tem essa questão da sexualidade da pessoa assistindo esses vídeos que resolve a vida muito rápido. Então, assim, todas essas questões são fugas, são sentimentos, são, né? Por isso que a gente fala da terapia, né? Para poder entender, dar nome a esses sintomas, né? Que às vezes o sintoma vem ali como uma falta de, já que não é impotência, né? Já vem com a falta, vem com essa disfunção e a gente acaba trabalhando nesse sentido. Inclusive, eu atendi uma pessoa uma vez que ela me falou assim, a questão da masturbação, né? E era nítido assim que era para evitar o real, a realidade, na verdade, né? Evitar aquilo, porque trazia prejuízo, além de, né, ser uma coisa muito rápida ali, mas de evitar com que ele tivesse relações sexuais ou com outras pessoas. Então, assim, é muito importante ver, né, na clínica como é que funciona isso. E aí você estava falando da questão dessa vivência que a gente teve com a pornografia, Sim. né? Eu falo que assim, quem nasceu da década de 80 até o começo da década de 90, 95 ali, os millennials, né? Nossa, a gente pegou todas as fases da pornografia, vamos dizer assim, recente, né? Da pornografia impressa, né, das revistas, a pornografia no VHS, DVD, a pornografia lá nos anos 2000 na internet, por fotografias, porque não dava para ver vídeo, porque a internet era discada. Aham. Aí depois veio a internet banda larga, vieram os vídeos. Aí agora a gente está numa fase que eu vejo que as pessoas estão consumindo a pornografia meio reels, né? Tipo assim,
de 1 minuto e meio, vídeos curtos, assim, tipo, de 1 minuto, não sei o quê, muito rápido. E aí as pessoas, para ter prazer, acabam na masturbação, por exemplo, fazendo pressão demais, velocidade demais, para poder, e aí repetindo a mesma cena várias vezes. Isso não é fisiológico, Uhum. tá? Pro homem, né? Uhum. E aí, refletindo na mulher, fica pior ainda. Você entende? Uhum. Porque para ele o sexo vai ter que ser uma coisa muito intensa, para que ele sinta prazer, Aham. e é hardcore, porque vê aquelas posições que, tipo assim, esteticamente no pornô é uma coisa, mas na prática é outra, né? Uhum. Enfim, e aí isso tudo influencia muito. Falando ainda sobre a questão da adolescência, disso tudo, né? A gente tem que pensar como que é uma coisa machista, né, que a gente passa, né? Eu, graças a Deus, não passei por isso, essa cobrança, mas antigamente, a questão de levar o filho para perder de virgindade, né? A pressa do homem de deixar de ser virgem e Aham. da mulher o oposto, né? Não, a mulher tem que ser preservada, ela tem que, tipo Aham. assim, casar virgem, enfim. Todas as questões, né? E aí cria aquela questão de cobrança mesmo, que eu acho que cria Uhum. uma ansiedade no homem, sabe? Uhum. E, e uma coisa que é, tipo, criação o termo que eu já li sobre isso é a questão falocêntrica, né? Do órgão sexual masculino, né? Ah, sim. Que aí eu converso isso muito com os meus pacientes, desde os pacientes com ejaculação precoce, porque ejaculação precoce geralmente é causada por uma hipersensibilidade na glande, tá? Geralmente, não estou dizendo todos os casos, tá? Mas geralmente é uma hipersensibilidade, a gente consegue reduzir isso com alguns aparelhos e tal, e, e com recomendações para casa e tal. Só que aí o que acontece? A, esse paciente. Pera um pouquinho, perdi um pouquinho o raciocínio. Ejaculação precoce. Desculpa, gente, às vezes eu começo, vou fundo, voltei. Tá falando desse adolescente, né? É, De que das coisas que escuto. Tem frases que eu tava pensando assim, né? Que quando gente. lembrou, né? Não, do guri que vai no banheiro, se tá demorando é porque tá Sim, masturbando lá, sim, né? exatamente. E aí isso Aí tem que vira uma fazer brincadeira. rápido, isso aí é uma coisa Aí de tem, trauma, aí, não, e vira uma brincadeira, que aí uma coisa séria ali, que é um não, momento do gera adolescente, né? um trauma, pode gerar ansiedade. Principalmente eu vejo as mães, Márcio, falando assim, né? Ai, meu filho tá tomando banho demorando muito, né? Eu Eu, falei, uai, mas, né, de repente tá naquela fase, né? voltando à questão da questão dos pacientes, eu falo às vezes, da evolução precoce, tanto da disfunção erétil, né? Questão do falocêntrico, né? Da pensar no órgão sexual do pênis, né? Como Uhum. centro de tudo. Aham. E esquece que o maior órgão do nosso corpo é a A pele, pele. Aham. tá? E assim, esquece que a sensibilidade, às vezes, nas mãos, A nos pés, sexualidade, né? Aham. mamilo, boca, Uhum. tudo na nuca, várias partes do corpo podem ser estimuladas, Aham. tá? E aí eu falo assim, às vezes você tem que tirar o foco que tá ali, transfere para outro lugar, muda de posição, sabe? Tenta para poder atrasar. Tenta, você vai ter que achar mecanismos para não chegar ao orgasmo antes da hora que você deseja. Uhum. Mas isso tem que ser uma coisa natural também. Você não pode também ficar muito pilhado, Uhum. porque isso também vai trazer ansiedade. Uhum. Tem que ser natural, assim, sabe? Explorar o seu corpo sozinho, sabe? Para você se conhecer mais e Uhum. conversar com a parceira ou parceiro, no caso. Olha, tipo, faz aqui, sabe? Assim, tipo, de um Uhum. jeito. Faz a pessoa, faz igual em mim, sabe? Aham. Ter essa troca, porque isso tudo é muito importante para a descoberta da sexualidade das pessoas, tá? Não, e você próprio vai saber melhor sobre sua sexualidade dizendo para o outro também, Uhum. né? Me toca assim, como você disse, né? Os limites que a pessoa pode ter ali, né? Então é importante. E as diferenças de toque também, né? Tem a questão do toque mais sutil, suave, né? E o Aham. toque mais firme, mais Uhum. forte, né? Isso tudo vai influenciar, Uhum. tá? Então, saber estimular o corpo, sabe? E tirar o foco só da área que está sendo hiperestimulado. Uhum. A família, assim, eu falo para vocês, né, que estão com algum problema nessa questão sexual, né? As coisas que a gente ouve quando criança, as coisas que são faladas, as coisas que são vividas, elas
de certa forma, influenciam demais na questão emocional, né? Principalmente essa coisa do homem ter o poder, né? Sim. Eu não sei se a gente vai falar do machismo, né? Por exemplo, que tem que comer todo mundo, né? Que tem que dar conta de todo mundo. Eu vou falar um negócio meio polêmico aqui, mas eu acho que é uma coisa que eu, né, analisando ao longo do tempo, é, o homem, né, ele tem que se libertar disso, né? Que eu falo assim, quando a gente não é esse cara que dá conta de tudo, quando não é um homem que dá todo o prazer inimaginável para uma mulher, sair desse lugar, né, de que vai resolver tudo. E eu acho interessante dizer para a mulher, olha, você vai ter que entender isso também, quando o cara falhar, quando o cara não der conta, muitas vezes são questões emocionais que podem ser resolvidas no mesmo momento, né? Então eu falo para os homens, assim, ó, vamos se libertar, né? Essa coisa de você ser o garanhão lá que tem que dar conta de tudo, não precisa. E eu acho que isso vai aliviando até para as relações ficarem melhores, né? E principalmente da mulher, né? Fala assim, ó, entende que se falhar é algo que vai acontecer ali, que é algo da vida, assim, né? E eu realmente me sinto mais é, livre e tranquilo de dizer isso, né? Não vou dar conta de tudo, até porque é inviável, né? Às vezes você querer fazer isso, né? E buscar sempre ajuda, né, nos casos quando acontecer, e Uhum. saber a causa, sabe? Que a gente estava conversando naquela hora. Mas como você sabe se é psicológico, se é Ah, fisiológico? Quando os pacientes chegam até mim, né, muitos vêm pelos anúncios, né, na internet. Porque, tipo, boca a boca, tipo assim, hoje em dia existe, mas a internet é o que manda hoje em dia, aham. né? E eu demorei para me render ao Instagram, né, mas cheguei agora nos meus seguidores também, enfim. E assim, aí a primeira coisa que o paciente vem, eu quero marcar uma consulta. Eu falo assim, tá, vamos ver quando eu tenho a hora na agenda. Aham. Aí eu falo assim, mas antes eu gostaria que você fosse. Você tem exame de testosterona recente? Uhum. Ah, não tem. Eu falo assim, então, ó, vai no. Acho que para fazer não precisa de receita médica, a não ser que o cara tem que fazer pelo convênio, né? Mas aí você vai e faz o exame, sabe? Eu não vou dar diagnóstico, só para eu saber se tá na faixa de normalidade. Aham. Se não tiver na faixa de normalidade, eu vou falar, olha, procura um endócrino. Só um pontinho. Os postos de saúde, por exemplo, aqui no Tiradentes, né, o bairro que eu moro próximo aqui, tem a saúde do homem lá. E lá a gente faz esses Ah, exames de fácil, não tem. sangue, de Lá no Coronel testosterona. Família também tem. 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 Então, quem às vezes fala assim, mas tem que ter dinheiro, isso aqui. Calma, gente. Sempre há um Lógico, eu lugar. não sabia dessa informação. A questão Não de vou saúde. saber. Eu lembro. Então, assim, você quer descobrir testosterona, por exemplo, faz nessa saúde do homem lá, que eles vão fazer um check-up em você lá. Agora eu vou, Claro, dentro da. É um SUS, né, que funciona bacanamente bem. E não sei se vai ter tudo, mas grande parte tem lá. eu vou me expor agora. Eu tive problemas sexuais não tinha falta de libido, mas eu tive problema de ereção. E já estava trabalhando na pélvica, eu falei assim, não, Não é pô, possível. eu não vou me autotratar, assim, autotratar. O Sim. que que eu fiz? Eu tomo uma medicação que ela reduz a testosterona. Uhum. Fui, pedir pro meu médico, falar assim, olha, eu quero ver como tá a testosterona. Foi dosar, né, o normal é assim, 350, a minha estava em 70. Nossa, bem baixinho. Então tava muito baixa. Uhum. Então aí eu falei assim, eu vou procurar o endócrino. Fui lá, procurei uma endócrina, Uhum. excelente ela, doutora Aline, e comecei o acompanhamento com ela. Hoje eu faço aplicação, nunca mais tive problema, nunca mais tive disfunção, nunca mais tive problema nenhum sexual. Uhum. Disposição melhorou para trabalhar, para tudo, Uhum. né? Bom, Mas, para você, homem, a testosterona é tudo, assim, ó. Eu sim. vejo pessoas que têm essa baixa. E cuidado, faça acompanhamento, não faça por conta, não compre do Paraguai. Sim, sim. Hoje eu estava vendo pessoa que comprou produtos falsificados, né? Quer dizer, botar sua saúde em risco não é interessante, né? E eu estava lembrando aqui dos pacientes, é claro, a gente não pode falar assim especificamente, né? E também não vou nem falar de quem estou atendendo agora, né? Mas eu vejo assim, como que é importante incluir a mulher, né, nesse assunto, assim, porque talvez as melhores ajudas a gente está dentro de casa e nem percebe, Uhum. né? Às vezes eu fico brincando assim que quando a mulher me liga que quer marcar uma sessão que não é para ela, eu acho que é para o filho, e às vezes muitas vezes é para o marido, né? E eu fico brigando com esse cara. Eu falei, cara, você tem que tomar essa atitude de ir atrás também. Mas aí eu fiquei pensando agora, você falou que às vezes as mulheres levam, né? E como que é importante a mulher estar ciente do Uhum. problema, estar junto com o marido, né? Quem tem as relações que tem, né?
das mais diversas possíveis, o parceiro ali, a parceira realmente está procurando. O que você tem notado diferença, sim, Marcos, no público ou no estilo de problema, por exemplo? Tem algum problema específico que eles trazem assim? Não, tem de tudo. Nossa, O que que você, o que que você escuta de problema assim que a pessoa leva para você lá? Porque claro que você deve conversar muito com essas pessoas, né? olha, a maioria, eu tenho muitos casos, assim, raros, que são assim, tipo, parece que cai pra mim, né? Eu Que, gosto dos casos raros, sim, eu dos também casos teria que ter que difíceis. estudar, né? Não, e tem gente que fala assim, e tem paciente chato, né? Eu falo assim, cara, tem paciente que não sabe lidar. Aí eu acho os casos difíceis, os casos, né, que tem mais que estudar, eu acho legal, porque depois que você entende isso, os que vêm, assim, você é cada vez mais experiente em fazer, né? Mas como que é lá, assim? Não, tem muitos casos de tudo, assim, sabe? Eu achei que né, no começo fosse, pelo fato de atender homens, ia aparecer mais os pós-operatórios de prostatectomia. Aham. Isso acontece, mas assim, não é 100%, sabe? Assim, tipo, que é um dos casos. Tive a doença de Peyronie, que é uma doença que é rara, né? Mas ela acontece, que ela é como se fosse assim, o pênis ele entorta para um lado, cria uma placa fibrosa, e aí o pênis entorta para um lado durante a ereção. Isso dá pra sentir, Dá, se palpar, você se palpa fica duro tudo. ali. Aham. Parece como se fosse um osso no pênis, sabe? E aí tem que fazer cirurgia, e mesmo assim, com a cirurgia tem que fazer fisioterapia, é bem complicado, assim, sabe? E tem recidivas, mesmo com a cirurgia, Uhum. que é Peroni? Peyronie. Escreve meio difícil, com Y e tal, Aham. Peyronie. E, enfim, assim, tipo, tem de tudo, né? O E que que você tá escutando lá, Marcos? O que que esse povo tá levando pra você lá? tem de tudo, assim. Tem casos, por exemplo, a anospareunia, né? Que é uma disfunção anal, no caso, tipo assim, Uhum. de dor na penetração anal. Isso pode acontecer tanto em homens heterossexuais como em Uhum. homens homossexuais, tá? Isso não é homossexuais. Porque a pessoa não consegue relaxar, às vezes, durante a musculatura, durante a penetração, e aí isso causa desconforto, causa dor, causa lesões. Então, isso a gente tem, hoje existem equipamentos para treinar o relaxamento, por exemplo. Eu tenho o eletromiógrafo agora, né? Chegou agora, semana retrasada, né? O eletromiógrafo não, é o biofeedback eletromiográfico. Aham. Ele é um, vamos dizer assim, vou explicar mais ou menos. Ele é um aparelho que você introduz, né? Tanto canal vaginal, para mulher que tem vaginismo, dispareunia, para Uhum. relaxar a musculatura, ela consegue ver na tela do tablet, através de um jogo, a contração dela. Aí dá para você treinar tanto para contrair, ou ele contrair o Uhum. músculo, para ganhar, aprender a contrair o músculo, ou para relaxar. Uhum. Isso dá para usar em qualquer músculo do corpo. Uhum. Ele é usado até para bruxismo, esse aparelho, ele é bem legal, assim, bem versátil. E, enfim, tipo assim, tem de tudo. Em caso, assim, não tem como falar o que aparece, mas Tem, mas assim, casos da família, minha mulher não tá de problema com meus filhos, sei lá. tem também. Como a gente estabelece o vínculo, né, os pacientes acabam Contando. contando da vida, da família, da problemas que tem com a esposa, com tudo. Eu vou te perguntar casos que a pessoa faz contra ela mesma. Isso eu já explico. Mas eu quero dizer assim, ó, se você quiser participar da live também, manda um direct aí que a equipe vai estar entrando em contato com você para agendar, tá? Se vocês quiserem fazer pergunta, pode fazer que a gente lê aí agora. E se quiser falar que é o primo, né, Marcos? Pode Meu falar. primo tá com problema, sim, pode falar que a gente lê também, não tem problema. Tem algum problema infringido pela própria pessoa? Não sei se eu estou conseguindo ser claro, assim, sabe? Que ela causa aquela disfunção nele, assim. Não estou falando da questão psicológica, uma medicação que ela toma errado, um acidente, uma punição própria. Não, Se fosse, isso por a exemplo, gente não se faz. for, então, por exemplo, a masturbação que é rápida, que aperta muito, isso causa ali. Não, isso é hábito, né? Porque às vezes tem que se masturbar rápido, sabe? E aí acabam fazendo isso. Ou porque acha que se fizer mais devagar, ou tá seguindo, às vezes, o ritmo do próprio filme, sabe? O filme tá numa Ah, frequência mais sim. rápida, a pessoa quer fazer aquilo rápido, ou o filme. Bom, e olha que interessante. Eu falo assim, Como é que ensina isso? Porque o que que eu oriento? O que que eu oriento? adolescentes de plantão, Orientações para os filhos sobre pornografia. você é mãe, você é Pai. pai, Então, é o ou você seguinte, mesmo, né? Mas vamos lá. a pornografia, eu jamais vou proibir um paciente de falar, olha, não veja Aham. pornografia
Não, não, jamais, gente, pelo amor de Deus. Eu não, proibir alguém de fazer alguma coisa, acho que é a pior coisa que você faz, assim, que a Aham. pessoa vai querer fazer só pra. Contrariar. Exatamente, o que eu oriento, né? Tipo assim, selecione melhor o que você vai consumir de pornografia, tá? Existe um tipo de pornografia que seria soft porn, né? Tipo assim, uma pornografia mais, Leve, não leve, é a palavra mais. insinuante. Tem aquela história, né, por trás, e aí as cenas não são de um sexo que é irreal, sabe? Aquela coisa pesada, sabe? Então, se for consumir, consuma coisas mais assim. Não, quer um dia ver outra coisa? Ver outra coisa, mas Uhum. não ser uma rotina, sabe? Coisas mais próximas da realidade, né? Que o que vai causar mais prazer no parceiro ou na parceira, sabe? Então, Aham. Inclusive, você homem, né? Eu vi esses tempos que os relatos das atrizes pornô, o quanto era violento aquilo lá, né? Então, se você entender quanto isso é ruim, é violento, é, às vezes pesquisar mais. Mas eu digo assim, Marcos, como é que a gente ensina os adolescentes a se masturbar, por exemplo? Tem alguma coisa nesse sentido? eu não, sei lá, não teria uma orientação para isso, Tem né? que ser demorado? Tem que ser Não, eu não sei corrido? dizer. Não sei, cada um tem seu tempo, eu acho. Assim, eu acho que o sexo, por O exemplo, que que é, o que que é ruim, então? Bom, você deu uma dica lá, né? Pressa. eu acho assim, Pressa não dá, gente, o né? sexo não precisa durar também uma hora. Tipo assim, isso não é. A não ser que você tá, sei lá, fazer um sexo tanto, né? Que é coisa, dizem que dura horas, Aham. mas não precisa ser uma coisa necessariamente que dure muito tempo. Assim, eu acho que tem que ser, o sexo tem que ser satisfatório, Sim. tá? Se ele durar 5 minutos ou se ele durar meia hora, 1 hora, sendo satisfatórios para ambos, Aham. tá ótimo, tá? Para quem está envolvido. Agora, esse negócio de, tipo, às vezes é uma rapidinha lá que a pessoa vai Sim. e faz, também tá bom, sabe? Aham. O que não pode, assim, é que a pessoa se sinta frustrada ou o parceiro, a parceira, quem seja, se sinta mal também com isso. Uhum. Bom, vamos falar de pornografia um pouquinho mais. Eu acho interessante a gente frisar isso, que essa pornografia que a gente tem hoje é complicada, né? Porque ela traz realmente essa realidade que o casal não vai viver ali, né? E por que que para o homem é complexo isso? Porque a gente fica entendendo que aquele meio que a gente tem que ser igual àquele meio, né? E isso é uma transformação que não tem como, né? A não ser que você for trabalhar com isso, aí é diferente, né? Pensar nesse sentido, mas é, o que você vê de mais de vícios, assim, lá no consultório, assim? Ah, eu não entro muito em detalhes. Eu pergunto só se você consome pornografia, né? Se Aham. você vê pornografia. Na avaliação mesmo. Na minha ficha Tem de lá. avaliação tem isso, sabe? Mas eu não fico perguntando, que tipo, quanto tempo, assim. Eu pergunto a sua frequência só. Uhum. Todo dia, eu pergunto, uma vez por semana, 2 vezes. Uhum. Mas eu acho que não tem como a gente dar regra pro outro, sabe? Uhum. Porque a gente vive bem com Uhum. isso, sabe? Então não tem como a gente falar, não, o problema é esse. Entendeu? Depende de como vive, né, para viver bem. Não tem, porque assim, pra psicologia, a pornografia é um vício, igual a droga, igual a Sim, bebida, sim, sim. igual algo que destrói a sua família ali, né, depende de como que você usa, é um afastamento social, né, são dificuldades emocionais que a pessoa tem, uma falsa busca por é, como é que fala? Controle, né? A pessoa acha que vai ter um controle ali sobre aquela situação que está acontecendo ali, e realmente é totalmente ao contrário disso. Então é muito importante reavaliar essas questões da pornografia, né? Porque as pessoas elas acabam ou não dando conta disso, né? Aham. Uma coisa que eu faço, às vezes, com os pacientes, quando eles consomem pornografia, eu falo assim, eu pergunto, assim, faz quanto tempo que você não se masturba sem ver Sem ver pornografia, pornografia. sabe? Eu questiono isso. Aí eles não sabem responder a maioria, sabe? Assim, tipo, ou faz assim, faz bastante tempo, sabe? Assim, então, tenta fazer isso, sabe? Tenta usar a sua criatividade, Aham. As lembranças, as né? lembranças, ou imagina, cria, sabe? Cria um enredo, assim, na sua cabeça, sabe? Então, tipo, eu não sei como vai ser, porque assim, né? Por exemplo, a gente vem de uma geração que não tinha acesso à pornografia tão Aham. fácil, né? Ah, agora, essas gerações novas, elas têm tudo na palma da mão. Sim, e fácil, né? Hum.
Então, não sei como vai ser o trabalho da gente da pelve daqui em diante, nem da psicologia nessa área, sabe? Porque Uma coisa que falta estudo. eu lembrei assim, porque a pessoa que consome muita pornografia, ela começa a se estimular muito com pressa e aquilo só é uma estimulação sexual, né? Aí ela chega lá na cama, num quarto escuro lá, que não tem aqueles mesmos, Uhum. né, Atmosfera. vídeos, tem a mesma. Porque hoje em dia as imagens os caras já põem para chamar mais atenção, né? E não tem. E aí, como é que você vai fazer um negócio que você não tem uma referência ali, né? O Thiago mandou para a gente aqui, ó, sem falar da geração medicalização, né? Os jovens estão usando e abusando dos medicamentos que aumentam a performance sexual. Como é que tá? Você tinha começado a falar dos medicamentos, né? Sim, hoje tá. Assim, teve um professor repórter, inclusive, sobre a questão do tadalafila. Ele não ia falar de medicamento, Legal. mas enfim, vou falar. Vai. O Tadala que Os jovens estão tem na usando, música, tem tudo, né? os jovens estão usando o Tadala para ir para balada Uhum. antes, já para com medo de falhar depois, sabe? Então, gente, sim, eu não acho que isso seja saudável. Não sei, para mim, não sei se seria o ideal colocar venda só sobre receita, esses remédios. Uhum. Não sei, porque eu não sei dizer aqui na minha área, mas Aonde que isso vai dar? aonde vai dar isso, sabe? Porque não tem estudo, né? Porque é uma coisa recente. Recente. E era um remédio para arritmia, eu acho, e acabou. Ah, não é, eu Aham. nem conheço, não quero Tem uma saber. pergunta aqui, ó. Doutor, o senhor já atendeu pacientes homens que só conseguem atingir o orgasmo através da masturbação? Já. Acho que tem Por uma causa da diferença. Hã? Tem algum motivo, alguma referência? Sim, é pela questão de sensibilidade mesmo, Ah, sabe? sim. Porque na masturbação é você mesmo que define a velocidade e a pressão, Aham. tá? Então, assim, aí o cara põe mais pressão e aí consegue ejacular. E aí no órgão da mulher, do homem, seria outro tipo de É, pressão. outra pressão, outra velocidade, a pessoa pode não tolerar também, sem incômodo, machucar. Como é que melhora a sensibilidade, assim? É algo. Porque na ejaculação precoce, o que eu mais escuto eu sou muito sensível, preciso tomar uma. Dessensibilização a gente faz, né? A gente tem alguns, vamos dizer assim, brinquedos sexuais, né? Que eles ajudam na dessensibilização, com funções vibratórias ou funções de tato mesmo, sabe? Tipo, você já ouviu falar do egg? Existe o egg, né? Ele tem textura dentro, e aí o paciente vai se masturbar usando o egg, que ele vai ter essa textura. Eu passo lubrificante, né? E uso o egg para se masturbar. E aí ele Diminui a sensibilidade. diminui a sensibilidade. É um jeito de se reeducar, de se dessensibilizar. Além disso, a gente tem uma técnica que eu utilizo que é a neuromodulação. Eu vou, através de um aparelhinho de eletroestimulação, né? Uma corrente específica, eu coloco eletrodos no dorso do pênis, né, em cima do pênis. O pênis está aqui, coloco dois eletrodos em cima, aonde passa a inervação, para poder mandar informação para a medula para abaixar o potencial do pênis. Tipo assim, regular, sabe? Uhum. Se está muito excitado, então, um paciente que tem precoce, ejaculação precoce, vai trazer para normalidade. Se o paciente ele é um paciente que não tem sensibilidade, que é um paciente que tem que fazer muita pressão, vai também tentar trazer para normalidade. Então tem como desensibilizar para os dois lados, né? Neuromodulation. Legal, bacana. Isso entender também, né? É um dos tratamentos aí. O Thiago também colocou que ó, deve ser uma confusão lidar com a fantasia e com o corpo real e um limitante, né? É, a fantasia é interessante que ela faz a gente se descobrir em muitos aspectos, assim, né? Então eu vou tentar, vou me imaginar, vou fazer e tal. Mas aí chega na realidade, né? Às vezes pode ser outra coisa completamente diferente, né? As pessoas, elas têm, às vezes, essa dificuldade de lidar com esses dois processos, assim, né? A massagem tântrica funciona como método de descoberta corporal? Então, a massagem tântrica é uma técnica, ela não faz parte da fisioterapia na pélvica, tá? Eu já estudei sobre a massagem tântrica, Aham. conheço pessoas que aplicam e tal, e é uma técnica que ela vai explorar o corpo de uma forma muito diferente, tá? É um toque suave, sutil, tudo feito no corpo todo. As pessoas têm muita questão de preconceito e achar que é uma coisa, é putaria. Não, não tem nada a ver, gente, pelo amor de Deus. Existem três tipos de massagens, né? Níveis de massagem. Sensitiva é no corpo, a linga no órgão sexual, no pênis, e a yoni na vulva, né? Na parte externa do órgão feminino. Então, assim, enfim, são técnicas que são utilizadas também para
é uma massagem. Uhum. E aí, pode finalizar, ter a parte da finalização? Aham. Pode, mas pode não ter também, tá? É isso. Qual que é a Mas melhor forma de conhecer o corpo ali? Como é que é? eu acho que a melhor forma é a pessoa se tocar. Se tocar. Então se E toquem. permitir o parceiro, a parceira, tocar também, sabe? É lógico, tem gente, por exemplo, não gosta e pega em tal lugar de mim, sabe? Assim, me dá costa, me dá aflição. Enfim, tudo bem. Uhum. Mas aí permita, sabe? Passa a pessoa, fala, olha, eu gosto disso também, sabe? Falar o que gosta, não gosta. Uhum. Bom, falando de vícios, ejaculação, quem mais está faltando a gente bater um papo aqui? Que eu tinha até feito umas anotações. Tem algum momento específico para indicar esse tratamento? Quando você começa a ver assim que está dando ruim, ou espera um pouco, aguarda, como é que é? Não, eu acho que quanto mais precoce, como qualquer coisa na saúde, quanto mais precoce você procurar tratamento, melhor. Disfunção, tá? Às vezes uma disfunção tá leve ainda, sabe? Porque a disfunção tem graus também de severidade. Então, é uma disfunção leve. Então, você começa a tratar no começo, você vai economizar dinheiro lá na frente, você vai viver com mais qualidade, já trata no começo, tá? Vai precisar fazer terapia, vai precisar fazer fisioterapia, vai precisar fazer acompanhamento com medicamento? Vê o que precisa, passa por um profissional que faça a avaliação para indicar o que é mais o melhor caminho, tá? Acho que é isso. Como é que você indica o seu trabalho assim? Como é que você chama assim? Que momento que é o ideal então? Como assim? É a hora que a pessoa como que é assim, o melhor momento que você porque, por exemplo, psicologia, né? Questões emocionais, a pessoa não tá dormindo direito, não tá querendo Não, a trabalhar, pessoa, não tá... eu falo sobre, eu acho que assim, existe muita falta de informação sobre a minha área, né? Uhum. Eu tô dando a cara, tá? Aqui, já fui em outros lugares para falar sobre o Aham. assunto. Tipo, não quero tratar com homem. Eu tenho um grupo no WhatsApp de fisioterapia pélvica MS, um beijo para as meninas, que a gente se indica paciente, sabe? Tipo assim, fulano, quer tratar com homem. Elas me mandam o paciente para mim. Aham. Não tem lugar na agenda, mando para elas. Você atende convênio? Eu não atendo convênio. Mando para quem atende convênio, Uhum. sabe? Enfim, tipo, a gente se ajuda e funciona. Uhum. Mas não tem assim, a gente tem que aparecer, porque as pessoas não sabem que existe esse tipo de tratamento. Aham. É um problema na saúde, porque tem fisioterapeutas que não sabem o que eu faço, Uhum. sabe? Profissionais da minha área que A não sabem. especialidade, né? Aham. Tem profissionais da saúde, médicos, sim, que não sabem, urologistas que não sabem. Existem essas técnicas, aparelhos que a gente usa. Uhum. Tem endócrino, tem tudo. Ninguém sabe, sabe? É muito complicado. Psicólogos que não sabem, Uhum. sabe? Se nós, profissionais de saúde, a maioria não sabe, imagina os pacientes, Mas os pacientes, né? Aham. sabe? Então, assim, não passa na TV. Uhum. Vai passar na novela da Globo, alguém, paciente lá, em disfunção? Não passa. Pode ser uma sugestão. Sugestão, vamos lá para o menor Carlos, ó. Então, vocês falaram desse tema, né? Legal, legal. Bom, a ideia de uma hora dessas, e eu acho importante a gente falar que trazer essa informação é muito importante e realmente fica perdido, né? Ninguém sabe e tal. E eu acho legal o seu trabalho estar divulgando. E você falou que está bastante no Instagram lá. Para Uhum. te achar no Instagram, nesse Instagram que a gente está falando aqui, Isso, é tem o nesse aqui. telefone. É marco.fisioterapeuta. Aí lá Aham, vocês tem todos os vídeos que eu faço, os conteúdos, os assuntos que eu trato. Estou colocando, hoje eu coloquei um vídeo bem legal, foi bem bacana, aham. que é sobre as fake news, pseudociência, coisas que funcionam ou não funcionam na parte de disfunção erétil. Uhum. Um assunto bem. O que que você disse lá para a gente falar aqui? Meu filho, tem que assistir lá. Não, mas é assim. Dá Não, porque assim, aparece muito anúncio pra mim, o algoritmo me traz, né? Todo o aham, conteúdo assim, de disfunção. Então, aham, tipo, tal técnica milagrosa, tal técnica. E aí eu entro no perfil dos caras pra ver quem que é, né? Assim, o cara nem é fisioterapeuta, nem é psicólogo, nem é nada. Tá lá vendendo conteúdo, tipo assim, 50 mil seguidores. Inclusive amigos meus. Eu falo, gente, pelo amor de Deus. Pergunta pra mim. aham. Aí, tipo, você vai lá, você começa a olhar tudo assim, e fala, cara, aí, tipo, tem um teste lá, tem uma outra mulher, fala, não, umas coisas que. Tipo, tá claro que não é ciência Ó, tudo ali, sabe? Tipo, e aí vendendo, sabe? Eu acho que você aham. está lidando com a saúde de uma pessoa. Sim, e não tem milagre. Não, jamais. Nada vai Pelo amor de Deus, resolver, é diagnóstico, nada é vai resolver diagnóstico. rápido. E mesmo assim, sabe? Eu vou falar uma coisa que a gente estava conversando. Existem casos que a gente não resolve. Eu já tive casos de pacientes, em casos de paciente assíduo. 2 vezes por semana ia lá fazer fisioterapia comigo, tudo redondinho e tal. Não resolvendo. Não consegui resolver. Ele tinha um diabetes e tal, tipo, não consegui voltar à ereção. E aí eu falei assim, olha, vamos descobrir a vida,
sabe? Então, assim, vai namorar de outro jeito, não é só isso, sabe? Uhum. Porque às vezes não é, a gente também não acabou, sabe? Não acabou, Uhum. não é o fim do mundo. De repente se descobre de outras formas, né? Uhum. Importante. Bom, E aí, só mais um assunto, eu claro, não sei se claro. tem tempo aí, Claro, claro, claro. que eu falei pra você agora, a gente estava conversando sobre a questão das. Se a gente está falando sobre saúde do homem, sobre saúde, parte pélvica, né? Acho que uma coisa muito importante falar é sobre IST, né? Eu não trato Sim, ISTs, sim. né? Mas eu não trato ISTs, mas já presenciei, né, dentro do consultório, pacientes com IST, porque acontece. Quem faz sexo está suscetível a isso, né? Uhum. Tem muitos casos de pacientes que falam, eu não uso camisinha porque eu tenho disfunção quando eu uso camisinha, Uhum. tá? Então, assim, é uma coisa que acontece. Cultural. Enfim, e eu tenho uma parceria muito grande com o pessoal do CTA, né? Tipo assim, de amizade mesmo, de frequentar. Eu já fiz acompanhamento lá, Você né? terá o centro. De triagem e aconselhamento. Aham. CTA é um serviço público do SUS, né? Daqui de Campo Grande. Onde fica? Fica em frente à Fundação Mirim, ali na Acho que é Fábio Zarão. Sarandon. Fábio Zarão. Virando a Fernando Correia ali, é meio escondidinho, uma portinha que você entra ali, você vai lá. Eu acho que falta muito a questão das pessoas conhecerem isso. Aham. Principalmente as pessoas heterossexuais, tá? Uhum. O CTA é um centro que você faz um check-up para ver Uhum. todos as ISTs, se você tem, não tem. Eles oferecem tratamento, por exemplo, para HPV, para HIV, para acompanhamento no HTLV, né, que as pessoas não conhecem, mas é um primo do HIV. Uhum. Sífilis, todas as ISTs que têm tratamento, eles fazem tratamento e acompanhamento lá, tá? Uhum. E além disso, eles Essa distribuem, informação é muito importante, gente. O CTA distribui também a PrEP e a PEP. Para quem não Uhum. conhece as duas profilaxias, a PrEP é a profilaxia pré-expositiva. Você vai tomar um comprimido, né, todos os dias para manter o seu organismo com 95% de chances de não contrair o HIV, Aham. tá? Através das relações sexuais. Então, ela é muito importante para pessoas que têm relações sem preservativo, para profissionais do sexo, para casais soro-discordantes, né? Quando alguém é soro-positivo e alguém não é soro-positivo. Uhum. Além disso, o CPL distribui também a PEP. A PEP é outra coisa, tá? A PEP, por exemplo, você se perfurou num procedimento, por exemplo, eu sou profissional de saúde, trabalho no hospital, né? Então, no UTI, me perfurei com uma agulha de um paciente, que esse paciente pode ser soropositivo, ele é soropositivo, então eu vou ter que tomar a PEP durante 28 dias para não converter para soropositivo. Então, ou, por exemplo, você teve uma relação e a camisinha estourou, ou a camisinha escapou, ou não tinha camisinha, Uhum. ou em casos de estupro, tá? Uhum. Então, todos esses casos, a PEP é indicada para você não se tornar uma pessoa soropositiva, Uhum. tá? E lá também tem o acompanhamento de pessoas que vivem com vírus, né? Soropositivos, Uhum. e fazem a questão de acompanhamento para ver como tá, né? A parte a carga viral, né? Tudo lá. Uhum. E eles fazem bastante campanhas, né? Mas mesmo assim, eu acho que ainda falta conhecimento das pessoas sobre isso e aproveitar o espaço para Legal, divulgar. legal. E é gratuito. Tudo pelo SUS, Gratuito. gente. Eu também aqui, mano. Pra gente fechar, Marco, o que que você queria dizer pro pessoal, assim, pra te procurar, né? O que que você traz pra gente aí? Bom, gente, seguinte, não precisa ter vergonha, tá? Aham. Tratar disso, para mim é uma rotina, tipo assim, já virou rotina, eu acho uma coisa muito tranquila, eu trato muito com naturalidade. Aham. Faço muito, eu sou uma pessoa desse jeito, assim, de conversar, fazer piada, tem paciente que às vezes fica meio assim, nossa, fala demais, até, né? Mas, mas enfim, tipo, existe tratamento para disfunção. Eu vou falar algumas das coisas que eu trato dentro da fisioterapia Aham. pélvica, tá? Uhum. Então, disfunção erétil, né? Pessoa que não tem ereção, pessoa que perde ereção durante o ato sexual ou a masturbação, ejaculação precoce, ejaculação retardada, que é quando não tem dificuldade para chegar ao orgasmo,
A doença de Peyronie, que eu falei que o pênis entorta, né, para um lado. As incontinências, né, que é uma grande área que eu tenho bastante, né, incontinência urinária, né, perder xixi, quando espirra, tosse, ou não aguentar chegar no banheiro, Uhum. ou barulho de água, faz xixi. Que mais? No caso das mulheres, né, as disfunções sexuais femininas, né, o vaginismo, que seria uma contração do canal vaginal que atrapalha, ele pode até impedir a penetração. Uhum. A dispareunia, né, que é a dor durante o ato sexual. A questão do anal, né, a anospareunia, né, que é a dor na penetração, tanto do homem quanto da mulher, né. Aquela hora eu falei, eu ia falar, uma coisa que eu gosto de embananar as cabeças dos pacientes, às vezes, né, dos meus amigos e colegas, porque eu sou uma pessoa meio polêmica, às vezes. E eu falei assim, se um homem tem relação sexual com uma mulher trans, que não é operada, redesignada, ele é gay? Ele fez relações anais. Uhum. Não, ele não é gay, gente. Ele só é um homem heterossexual que teve uma relação com uma mulher trans. Uhum. Anal, tá? Isso é uma coisa para pensar, tá? Para as pessoas desmistificar o preconceito. E o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e é o país que mais consome pornografia trans, Infelizmente tem essa questão da. tá? Bom. E eu atendo público trans também, tá? Tanto a questão de redesignação sexual, tá? A dilatação da neovagina, cicatrização Uhum. e os homens trans a cirurgia pós-operatória de mastectomia. Né? Acho que é Uau! isso que eu faço. E o Marco tem só 36 anos, gente, ó. 35, 36 mês que vem. 35, gente. Parece que ele já tem uns 70 de profissão aí, né? Tanto estudo, mas legal. E as outras questões psicológicas, vocês podem contar comigo aí, né? De todos os transtornos aí a gente atende, depressão, ansiedade, né? A gente pode estar conversando. Homem, busque ajuda, busque saúde, transem bastante, né? Aproveitem no seu corpo, sua sexualidade na realidade. Sai do virtual, né? Tenha relações bacanas, tenha com você parcerias muito boas. Isso é muito importante para a vida adulta, tá, gente? A vida adulta. Adulta. Passou dos 18 só. E aí você. Isso é uma constituição do ser humano, dele ficar bem com ele mesmo, essas trocas são maravilhosas, e quando isso é feito de forma sadia é muito importante. Então, Marcos, foi muito bom você ter vindo assim. Eu acho que esse assunto a gente tá. A gente acha que saiu um pouco do machismo ali, né? Que não podia nada, que a gente está mostrando a cara hoje. E olha que a geração eu vejo que ela está melhorando, assim, né? Porque eles estão falando mais, estão um pouco preocupados se vão achar ruim ou não, e eu acho isso importante que tá mudando aí. A Ana mandou aqui que fisioterapia pélvica é muito importante, legal, Ana. É, adorando assistir aí, legal, querendo participar. Se você quiser participar também, né, manda um direct aí que a gente vai estar marcando, agendando com você. A nossa ideia de uma hora dessa, Marco, foi assim, fazer. Não tem aquela expressão que a gente usa aqui em Campo Grande, não sei se em outros lugares, fala assim, uma hora dessa a gente faz. Sim, Aí eu falei assim, a cara, gente combina. uma hora nunca sai, né? Aí eu falei assim, cara, eu vou fazer um negócio que vai acontecer uma hora dessa, e é a e é esse momento que eu posso estar aqui com vocês, que eu faço com muito prazer. E a questão do pessoal lá, seu pessoal me seguiu bastante na página lá, obrigado por ter compartilhado. E estamos juntos, né? Eu acho que o homem ele tem que desmistificar muita coisa, assim, porque a gente tem que viver uma harmonia melhor, assim, com o social, com o feminino, com tudo. Eu acho que é nosso dever fazer isso. Então, Marco, muito obrigado por ter participado, adorei bastante a conversa. Eu nem vi a hora passar aqui, passa rápido, por isso que é uma hora. Acho que daqui a um dia eu faço uma coisa de 2 horas dessa, mas vai ficar para a próxima. Então, muito obrigado, Marcos, muito obrigado por você estar em casa e a gente se vê na próxima quarta-feira. Tem mais uma hora dessas aí para vocês, tá bom? Até mais, gente. Tchau, 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 gente. tchau.